pessoal. Bom, vamos continuar o nosso estudo sobre função, tá? Na aula passada eu esqueci, no vídeo passado eu esqueci de colocar um pequeno gráficozinho, né, sobre a imagem inversa e imagem de um conjunto pela função, né? Imaginemos o seguinte, o gráfico não vai ficar tão bom, né, mas vamos só esquematizar isso aqui. Então, vamos fazer dois gráficos aqui, só para... Não vou colocar em nenhum momento eixo X, eixo Y de novo, tá? Isso não me interessa, porque não necessariamente as funções têm que ser conjunto dos números reais, tá? Pode ser uma função qualquer, né? Não necessariamente trabalhar com esses dois conjuntos, né? Então vamos lá, o que nós temos é o seguinte, tá? Imaginemos que a representação gráfica da função seja isso, tá? Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. O que eu tenho é o seguinte, tá? Imagine que eu pegue nesse conjunto aqui, nessa reta aqui, tá? O meu conjunto X seja essa parte aqui, tá? Então, quem vai ser a imagem de X pela F, tá? Então, aqui seria, lembrando, aqui seria meu domínio, tá? Então, era meu conjunto A, tá? E aqui meu contradomínio, tá? Meu conjunto B, tá? Então, se eu traçar aqui, né? Então, em termos de representação gráfica, tá? Os elementos que estão correspondentes a esses elementos que estão nesse conjunto X, tá? São exatamente esses elementos aqui, tá? Cujo seu conjunto é esse conjunto aqui. Então, esse conjunto aqui nada mais é do que a imagem de X do conjunto X pela F, tá? Esse seria a imagem do conjunto X pela F. Bom, mas se eu pegarmos agora, o meu Y como sendo aqui em B, né? Meu Y como sendo aqui em B. Isso aqui vai ser o meu Y. Aqui meu conjunto B, aqui meu conjunto A. Quem vai ser a imagem inversa de Y pela função F? Então, mesmo jeito, tá? Só que nesse gráfico aqui, né? Ele é simétrico em relação ao eixo X, ao eixo Y, desculpe, né? Ou o eixo B, né? Então, eu vou ter aqui Então, esses dois conjuntos aqui, tá? X1 e esse conjunto aqui X2, tá? A união de X1 com X2 nada mais é do que a imagem inversa, tá? Desse meu conjunto Y. Tá? Então, esse conjunto aqui é a minha imagem inversa. Tá? Nós podemos aqui apagar esses pontinhos, né? Para não complicar tanto. Então, isso seria a imagem inversa. Tá? Então, só para recapitular o que nós não falamos na hora passada, era para ter falado, terminei esquecendo, né? O vídeo também ficaria um pouquinho longo, né? Bom, vamos lá. Vamos definir algumas situações aqui, tá? Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar assim, tipos de funções. Tipos de funções. É claro que tipo de funções, esse nome não é muito apropriado, né? Mas eu não encontrei outro melhor, né? Então vamos ficar com tipo de funções. O primeiro é o seguinte, tá? Vamos colocar aqui, função par.
função par. Uma função, eu não vou colocar aqui domínio e imagem, porque domínio contra domínio, tá? Suponha que seja de A em B, tá? Uma função f é dita par se f de menos x for igual a f de x, né? Se f de menos x for igual a f de x. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, tá? Que se x estiver no domínio, menos x também tem que estar no domínio, tá? Ou, como a gente tinha colocado em termos de relação, né? Só lembrando, né? Se esse par aqui, xy, pertence a f, então isso aqui implica que esse par aqui, menos xy, também vai pertencer a f, tá? E esses dois pares, tá? Eu vou acontecer exatamente isso, que a imagem de y pela f, a imagem de x pela f, tá? Vai ser y, e a imagem de f de menos x pela f vai ser também y, tá? A parte de sinal é uma coisa bem apropriada para conjuntos números, conjuntos numéricos, tá? É claro que quando você parte para função, isso também, eu posso falar em função par e função ímpar, tá? É claro que a coisa vai ser restrita lá à função. E podemos trabalhar com outros conjuntos quaisquer, tá? Que na verdade você trabalha quando você vai, lá na frente, quando você for manipular com teoria dos anéis, tá? E daí você vai ter a ideia de elemento oposto, tá? Ou inverso aditivo, e automaticamente você vai ter essas regras de sinais, tá? Nesse momento, esse menos aqui é apenas uma notação, tá? No nosso caso aí, você vai trabalhar com funções reais, é o menos que nós já conhecemos, né? Mas seria apenas uma notação, tá? Bom, em termos de representação gráfica de uma função, tá? O que isso significa, tá? Ele diz exatamente que o gráfico da função par, né, ela é simétrica em relação ao eixo x. Tá? Aqui está exemplo de uma função par. Tá? Não coloquei a expressão, mas aqui é exemplo da função par. O que acontece aqui, ó, desse lado de cá, tá? É a mesma coisa que acontece aqui. Tá? Então, ou seja, se aqui tiver x, então do outro lado vai ser menos x. Tá? Então, apenas dizer isso, que os gráficos são simétricos. Segunda, função ímpar. Eu digo que uma função f é dita ímpar se f de menos x for igual a menos f de x. Tá? Menos f de x. Bom, de novo, tá? Se o x está lá dentro, o menos x vai estar, tá? E ele diz o seguinte, tá? Em termos de relação, é que se o par x e y estiver, se pertencer a f, estiver dentro da f, tá? Então o par também, menos x e menos y, também vai pertencer a f. Tá? A f desse cara vai ser igual a menos y, ou seja, menos f de x. Tá? Apenas simbolicamente seria isso em termos de relação, tá? Nós não vamos fazer aqui no momento de contas, tá? Do que vem a ser a função par, função ímpar. Em nenhum momento vamos fazer isso, tá? Eu não estou interessado em função par e função ímpar. Mas o que eu posso comentar aqui, função par e função ímpar, é o seguinte, em termos gráfico, tá? Vamos pegar aqui uma função bem simples. Tá? O que ele diz é o seguinte, é que a função ela é simétrica em relação à origem. Tá?
Se eu passar aqui uma reta passando pela origem, tá? Suponha que isso seja uma reta, tá? O que acontecer, tá? No lado de cá, tá? Acontece do outro lado, tá? Então, apenas isso, tá? Ela é simétrica em relação à origem, tá? A reta que passa pela origem. Isso no conjunto dos números reais, né? Claro que se estiver trabalhando com outras funções, outros conjuntos, né? Isso aí perde o sentido. Bom, vamos lá. Vamos continuando as nossas definições. Tá? Eu digo que f é uma função injetora. Então, uma função f é dita injetora se, tá? Se eu tiver o seguinte, se acontecer o seguinte, se eu pegar dois elementos, tá? x1 diferente de x2, tá? Isso aqui vai implicar necessariamente que f de x1 tem que ser diferente de f de x2. Ou seja, elementos diferentes vai em imagem diferente. Tá? Provar questão de diferença é sempre um pouquinho complicado. Tá? Em outras palavras, eu posso escrever da seguinte forma. Em outras palavras, eu posso escrever da seguinte forma. Pegar o inverso dessa proposição, tá, ou dessa afirmação, pegar o inverso dessa afirmação é o seguinte: se eu supor que isso aqui seja igual, tá, ou seja, essa parte aqui seja igual, se f de x1 for igual a f de x2, isso aqui vai implicar que x1 é igual a x2. Ou seja, imagens iguais implica em elementos iguais. Tá? Bom, não confundam essa definição aqui, tá, de função injetora, com a definição do que vem a ser função. Tá? A definição de função diz o seguinte, tá? É praticamente idêntica, assim, não é idêntica, mas há essa confusão. A definição de função, mostrar que a função está bem definida, é dizer o seguinte: se dois elementos forem iguais, então as suas imagens vão ser iguais. Então, f de x1 tem que ser igual a f de x2. Tá? Essa parte aqui diz o seguinte: se as imagens forem iguais, então é porque os elementos são necessariamente iguais. Isso não é verdade para todas as funções, tá? Exemplo, aquela função par aqui que eu coloquei. Tá? Aqui, por exemplo, olha, dois elementos distintos que vão no mesmo... tem a mesma imagem, tá? X é um elemento, menos x é outro elemento. Mas as imagens são iguais, tá? Então essa função aqui, ela não é injetora. Ok. Então vamos lá. Quarta definição seria função sobrejetora. Então uma função f é dita. Geralmente a gente coloca, em vez de dizer o nome sobrejetora, tá? Porque isso é extenso, né? Você vai escrever demais, né? Matemática preguiçosa para escrever. Então a gente diz é dita sobre, né? Então sobre automaticamente implica sobrejetora, tá? Se acontecer o seguinte, tá? Para qualquer y que eu pegar em B, lembre-se que a gente está supondo aqui que nossa função é de A em B, tá? Então, para qualquer y que eu pegar no contradomínio, tá? Vai existir um x pertencente ao domínio
de tal forma que f de x é igual a y. Tá? Bom, a sobrejetividade me diz o seguinte, que no contradomínio, qualquer elemento que eu pegar no contradomínio sempre vai ter o seu correspondente no domínio. Tá? Ou, melhor dizendo, em termos de função, não vai sobrar elemento no contradomínio na qual não tenha seu correspondente, né, aqui no domínio. Tá? Função injetiva não precisa disso. Tá? A função injetiva garante apenas, apenas que ele seja bionívoca, tá? A ligação. Tá? Ou seja, que seja 1 a 1. Não precisa necessariamente garantir que vai ter elementos todo elemento do contradomínio tem a sua ligação. Tá? Não precisa disso. Ele garante apenas que qualquer elemento que eu pegar no domínio, tá? A ligação sempre será 1 a 1. Tá? Então, eu não posso ter, tá? Esse elemento aqui está ligado com esse e este elemento aqui também vai estar ligado com o mesmo. Não, isso não pode acontecer. A ligação tem que ser bionívoca, tá? 1 a 1. Tá? Agora, ele não me garante que não vai sobrar elemento. Pode muito bem sobrar elemento aqui, tá? Não tem problema nenhum. Aqui pode sobrar elemento. Tá? Aqui não vai sobrar elemento porque é a definição de função, né? O domínio é o próprio conjunto A. Tá? Mas a ligação vai ser 1 a 1. Ser sobrejetiva não precisa ser 1 a 1. Apenas que todo mundo tem seu representante do outro lado no contradomínio. Tá? Então vou garantir que sempre vai ter um representante lá do outro lado. Ok? Então, definimos o que vem a ser função injetora, uma função ser sobrejetora, ou sobre. Né? Então podemos definir o que vem a ser uma função bijetora. Então, uma função f é dita bijetora se for injetora e sobrejetora. Tá? Uma função tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Tá? Em termos de do gráficozinho aqui dessas bolinhas, né? Eu não gosto muito de bolinha, mas vamos colocar assim, tá? Em termos de bolinha, né? Dizer que a função é sobrejetora, ou desculpe, bijetora, tá? É que a ligação vai ser 1 a 1 entre seus elementos e que não vai sobrar elemento no contradomínio. Tá? Todo elemento do contradomínio tem sua ligação. Então vai ser 1 a 1 com todo mundo. Tá? Se não vai sobrar elemento no domínio, tá? E também não vai sobrar elemento no contradomínio, e a ligação vai ser 1 a 1, tá? Então eu posso garantir necessariamente, tá, que a quantidade de elementos que existe no conjunto B, tá, é a mesma quantidade de elementos que existe no conjunto A. Tá? A bijetividade vai me garantir exatamente isto. Tá? Quantidade de elemento que existe no conjunto A é igual à quantidade de elemento que existe no conjunto B. Base primordial do que vem a ser uma função injetora, sobrejetora e bijetora, tá? Quantidade de elementos. Eu posso comentar aqui de maneira bem superficial, tá? Que numa função, a função sendo injetora, tá? Eu não queria falar muito em cardinalidade, em número de elementos, tá? Mas de maneira bem coloquial, vamos dizer assim, tá? Eu posso falar o seguinte, que a função sendo injetora, a quantidade de elementos que existe no contradomínio, tá, é maior ou igual do que a quantidade de elementos que existe no domínio. Tá?
Já na função sobrejetora, tá? Para a função injetora acontece isso. Na função sobrejetora é o contrário. Tá? A quantidade de elementos que existe no contradomínio, tá? É menor ou igual à quantidade de elementos que existe no domínio. Tá? Não vou aqui colocar isso, escrever isso, tá? Porque lá na frente a gente pode, eu venho a escrever, tá? Quando a gente vai falar em conjunto finito e infinito, tá? A gente retorna a isso. E na sobrejetividade do mesmo jeito, tá? Aí eu garanto que ela tem que ser injetora e sobrejetora, ou seja, quantidade de elementos do domínio tem que ser menor ou igual à quantidade de elementos do contradomínio. Injetividade. Quantidade de elementos que tem no contradomínio menor ou igual à quantidade de elementos que tem no domínio. Bom, a relação de desigualdade ela é antissimétrica, né? Então se eu tenho menor ou igual para os dois conjuntos, necessariamente é porque os dois conjuntos são iguais. Então, numa função bijetora, a quantidade de elementos dos dois conjuntos necessariamente tem que ser iguais. Tá? Essa é a definição primordial, não vem a ser a objetividade. Tá? Bom, beleza. Bom, uma questãozinha aqui que eu separei aqui para terminar a aula, né? Terminar esse vídeo. Se A e B são conjunto com M e N elementos, respectivamente, então quantas funções injetoras existem entre A e B? Tá? Bom, vamos supor a primeira parte, tá? Que o M seja menor do que N. Tá? Então vamos lá. Se M for menor do que N, então, bom, vamos lá. Só para a gente recapitular o que nós comentamos agora há pouco, né? Então a função injetora está aqui, tá? Então vamos lá. Para esse elemento aqui, eu posso ligar esse primeiro elemento, tá? Com qualquer um dos elementos que estão aqui, tá? Se aqui tem N elementos, tá? Eu tenho N possibilidades para fazer essa ligação, tá? Então, eu vou ter N possibilidades. Tá? Bom, no segundo elemento, aí eu fiz a ligação, tá? Escolhi aqui o primeiro elemento para esse aqui. Tá? No segundo elemento, tá? Eu vou ter quantas possibilidades agora? Eu não posso mais escolher isso aqui, tá? Porque minha função é injetiva. Ele não pode estar ligação com dois elementos, tá? Tem que ser um a um, tem que ser bionívoca, tá? Então ele não pode mais se ligar com esse. Então ele pode ser ligado a qualquer um dos outros elementos que sobrou, tá? Se meu conjunto tinha n elementos, então sobrou o quê? N menos um elemento, tá? Então, na segunda opção, eu tenho n menos uma possibilidade. Tá? Bom, e aí eu vou esse balanço, né? Até o último elemento do meu conjunto A. Tá? Lembre-se que o M é menor do que N. Tá? Então eu vou até o meu último elemento, tá? Meu enésimo elemento, que é isso aqui. Tá? Meu enésimo elemento vai ter quantas possibilidades aqui? Bom, vai ter a quantidade de elementos que, porventura qualquer, isso aqui tem M elementos, né? Então, na verdade, vai ter o quê? Eu já tirei n-1 elementos daqui, só sobrou um. Então daqui eu vou poder retirar n menos m elementos. Tá? Então aqui eu vou ter n menos m possibilidade. Tá? Bom, de novo, princípio fundamental da contagem, né? Princípio fundamental da contagem manda fazer o produto entre esses elementos, né? Então isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar n vezes n menos 1 vezes... E aí você vai, né? Até o último seria n menos m. Né? Bom, isso aqui nada mais é do que um arranjo, né? De m a m, né? Então, nada mais é a ideia de arranjo, tá?
Agora, isso é o primeiro caso. E o segundo caso, se o m for maior do que m. Tá? Se o m for maior do que m. Tá? Se o m for maior do que m, tá? Ora, aqui tem mais elementos. Então vamos escolher aqui esses três aqui, só para a gente colocar, tá? Então, esse aqui vai com esse aqui vai com esse aqui vai com esse. Opa, não sobrou mais nenhum elemento na qual isso aqui vai se ligar do outro lado, tá? Então, se o m for maior do que n, né? Aqui pode ser igual, né? Porque na verdade você vai ter, na igualdade, você só teria n possibilidades, né? Não teria como diminuir do outro, né? Seria n fatorial. Né? Então, se n for maior do que m for maior do que n, né? Então a eu vou ter que colocar aqui, né? Vou colocar assim n, né? Funções injetoras. Função injetoras, né? E se o m for maior do que n, então eu vou colocar aqui bem grande, né? 0 função injetora. Ou seja, eu não vou ter função injetora se o m for maior do que n. Tá? Não existe função injetora na qual os elementos, a quantidade de elementos que existe no domínio seja maior do que a quantidade de elementos que existe no contradomínio. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar inicialmente do que vem a ser injetividade, sobre injetividade, tá? Na próxima aula nós vamos falar da condição necessária para que exista função inversa, tá? E trabalhar um pouquinho de composição de função, tá ok? Exercício de como se calcula a função injetora, sobrejetora, por aí vai, tá? Façam, tá? Tente fazer, tá? Pegue qualquer livro de cálculo, qualquer livro mesmo desse que eu mencionei no vídeo passado, tá? Lá tem bastante exemplo do que vem a ser função injetora, tá ok? Bom, bons estudos e até mais, tá ok?